Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. E hoje meu convidado é um cara muito bacana também, que tem em comum comigo o amor pela profissão. Ele também é jornalista e nesse período de isolamento social passou a trabalhar muito, como todo mundo que trabalha com produção de conteúdo. Ele resolveu fazer vídeos em que ele usa a política como ingrediente para dar receitas culinárias. Olha isso, será que a mistura é indigesta? Nada, super divertido, engraçado pra caramba. Além disso, tá lançando um podcast também. Enfim, vamos bater papo, falar de jornalismo, falar da trajetória desse cara bacana, que é o Rafa Prado, que já tá aqui na live e eu vou chamar aqui agora. E aí, Rafa? Oi, gente! E aí, Tudo bem, Murilo, querido? tudo bem? Tudo certo e com você? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com todo mundo que te segue, te acompanha. Imagina, prazer meu por você ter topado. Para começar, eu quero saber como é que tem sido os seus dias nessa quarentena. Murilo, eu sou freelancer já há 2, 3 anos mais ou menos, e freelancer trabalha muito de casa, né? Então eu já estou acostumado a ficar muito em casa. É claro que não poder sair para ir ao supermercado, para ir à padaria, para ir à esquina, para tomar um sol, como a gente gosta de fazer, é realmente muito difícil. Porém, ficar em casa para mim não é penoso, não. Eu tenho visto muita gente reclamar, amigos meus, falando assim, ai, porque eu fico preso e tudo mais. Eu acho que o termo preso já nos mostra que seria muito pior, né? Tá numa cela que cabem 12 pessoas, mas em 70, sem privacidade, sem nada. A minha casa é um lugar que eu amo, sabe? A minha casa é um cantinho que eu tenho meu escritório para trabalhar, tenho a minha cozinha para cozinhar, tenho a minha sala para ver minhas séries. Então, para mim, não é muito penoso ficar em casa, não. Mas eu acho que o que angustia todo mundo, na verdade, e para mim não é diferente, é o que vem por aí, né? É o que vai acontecer. Então, o que passou até agora, o momento atual, eu acho que a gente consegue até lidar. O que angustia é quanto tempo vai levar? Será que alguém da minha família, alguém próximo, algum amigo vai ser infectado, vai ser grave, não vai ser grave? Eu acho que é essa angústia que nos deixa, sei lá, um pouco malucos nessa época. Mas estar aqui nesse momento, para mim, não é muito difícil, não. E tem sido muito produtivo, né? Como você mesmo falou aí no começo. Eu tenho aproveitado para colocar alguns projetos no papel, não só esse do podcast e das receitas, mas alguns outros que a gente vai conversar aí ao longo da próxima hora. Vambora, mas me diga uma coisa, em que momento, Rafa, você percebeu que a situação era de fato grave? Eu sempre tenho feito essa pergunta aqui, porque muita gente demorou a dar importância para a pandemia, porque a coisa começou distante, lá na China, né? Geograficamente muito longe da gente, culturalmente um pouco também. Então muita gente não deu muita importância. Lá em dezembro começou a ver a notícia aqui, outra ali, mas não imaginava que aquele vírus fosse chegar em casa. Quando que caiu a tua ficha que a parada era mesmo séria? Murilo, eu sei exatamente a data, porque no dia 16 de março é aniversário do meu irmão. E eu tinha uma viagem marcada para a cidade onde ele mora no dia 13 de março. E aí, no dia 13 de março, eu acordei e comecei a olhar o noticiário e vi que estava uma situação um pouco mais preocupante. E eu vi o tweet de uma amiga que é jornalista de ciências, a Marília Juste, que hoje ela trabalha, inclusive, no programa do Bial, mas a carreira toda dela, ela foi jornalista de ciência. E eu mandei uma mensagem para ela e falei, Marília, me faz uma gentileza, me manda real. Eu confesso que eu estou vendo por cima, porque tem um vírus na China, que está morrendo, mas me manda real, o que está acontecendo? Eu tenho uma viagem hoje, pego o avião ou não? E ela, hoje, eu a apelidei, inclusive, eu admiro muito o trabalho do Átila Yamarino, que é o biólogo e youtuber, e que explica de uma maneira muito fácil para as pessoas entenderem, mas eu acho o Átila um pouco catastrófico, e aí eu apelidei essa amiga de Átila de Saias. Falei, Marília, me manda a real. E ela mandou a real num nível assim, não saia de casa. Já entra em quarentena, fica trancado, porque vem uma coisa muito difícil por aí. E aí eu comecei a procurar, avisei a minha família, ó, não vou para o aniversário do meu irmão, e comecei a pesquisar um pouco mais em profundidade e pensei, realmente, isso vai ser grave. Então foi assim, na segunda quinzena de maio, mais ou menos, de março, eu já me tranquei em casa, já fiquei em isolamento, e avisando a minha família, e minha família me achou maluco, falou, que isso, você vai perder a festa de aniversário do seu irmão por causa disso e tudo mais. Como até hoje ainda tem gente, né, em negação, mas a minha família, pelo menos hoje, já entendeu a gravidade, eu acho que a grande parte da população entendeu, né, mas foi nessa época, entre a primeira e a segunda quinzena de março.
Eu vou inverter a ordem do nosso papo aqui, porque eu tinha pensado o roteirinho para a gente falar de jornalismo e tal, mas eu vou começar falando de receita, porque tem gente que não jantou ainda, né? Tá com aquela fome, enfim. Eu não sei se as receitas são lá muito apetitosas, né? Por conta dos ingredientes políticos. Elas são boas, elas são boas. O modo de preparo é que é difícil, mas o resultado é bom. Olha só, para quem não tá ligado ainda, aí fica a dica também para conhecer esses vídeos do Rafa, estão no YouTube, estão no Instagram também. Ó, manjar de porcaria nenhuma, que ele disse que é um pré-requisito para fazer parte do governo federal, né? Enfim, não tem como negar. Batata assando, eu acho que esse é o prato preferido do presidente atualmente, né? Pois é, mas a gente sempre acha que ela tá assando e nunca assa, né? O que mata esse gerúndio. Pé de moleque. Pé de moleque, que é se você tem filho mimado em casa, quer que troque ministro, quer que troque algum integrante do governo, pé de moleque, o papai troca. Para ver o circo pegar fogo, escondidinho de instituições, nhoque de grão de bico fechado, maravilhoso, picadinho de diplomacia, moqueca de banana da terra plana, quibe de pronunciamento e risoto de pau, mito com laranja. Como é que surgiu essa ideia, Rafa? Genial, cara, preciso te dizer. Como é que surgiu essa ideia? Valeu. Obrigado, Murilo. Na verdade, eu acho que para quem é produtor de conteúdo, você sabe disso, a gente está sempre inquieto, né? Sempre pensando em produzir algo, em fazer alguma coisa e tudo mais. E, na verdade, surgiu de uma coisa ruim, né? Que foi ver o que estava acontecendo com a nossa democracia, né? Ver o que estava acontecendo no país. Surgiu quando surgiram aquelas primeiras babaquices sobre volta de AI-5, sobre manifestação pedindo intervenção militar. Logo que surgiu isso, eu estava pensando o que eu posso fazer em casa para, sei lá, tentar protestar contra isso, já que a gente está todo mundo trancado, já que a gente não pode ir para a rua, já que a gente não pode se organizar mesmo em manifestação. E aí eu me lembrei de que quando o AI-5 foi de fato baixado pela ditadura militar e a censura entrou dentro das redações de jornais e começaram a olhar previamente tudo que ia ser publicado no dia seguinte, a censura proibia um texto, proibia uma reportagem, e o jornal, em protesto, publicava uma receita de bolo, uma receita de alguma coisa. E eu fiquei pensando, se um AI-5 voltasse hoje, se a ditadura voltasse hoje, com a liberdade que a gente tem nas redes sociais de falar o que a gente quiser, como seria? Que tipo de conteúdo teria nas redes sociais? O que os influencers iam falar se a gente vivesse sob um AI-5, sob uma censura? E eu pensei, bom, receita. Receita é uma coisa boa. E aí eu botei a câmera ali, gravei o risoto de palmito, que foi o primeiro deles. Logo depois, inclusive, que eu tive essa ideia, eu vi um vídeo da Maria Bopp, que é atriz aí do Rio de Janeiro, e que fez um trabalho incrível da blogueirinha do Fim do Mundo. Né? Faz até hoje a blogueirinha do Fim do Mundo. E ela estava ensinando a maquiar de um jeito super divertido, super irônico e tudo mais. Eu falei, então é isso. Então a minha receita, como forma de driblar a censura, que felizmente ainda não foi instaurada, mas tem malucos pedindo que seja, vai ser isso. E aí eu comecei a gravar, as pessoas ficavam pedindo, e eu confesso que eu nem esperava dar continuidade, nem esperava que fosse levar tanto tempo, mas a cada nova receita as pessoas me pedem mais. Então eu fico nessa de agora não posso parar, porque tá divertindo, e eu acho que a gente precisa um pouco de risada, né? Nesse caos que a gente está vivendo no mundo inteiro. E é bacana porque eu acho que além da risada, provoca reflexão, porque no fundo a galera pensa também sobre esse assunto. Mesmo aquela pessoa que está mais desavisada, até porque quer se desintoxicar, porque o noticiário anda muito pesado sobre vários aspectos, a pessoa vai ver um vídeo de receita, mas ela se liga que tem uma coisa rolando. E aí a minha pergunta sem spoiler, já tem alguma receita no forno para o vídeo do Celso de Mello que deve sair entre hoje e amanhã, segundo dizem nossos colegas de Brasília? Não, eu ainda não tenho, porque eu quero ouvir, né? Eu quero ver o que foi dito. Eu sei que foi dita muita coisa que vai chocar aí, mas eu preciso primeiro ouvir para conseguir fazer o roteiro. Mas uma coisa curiosa, Murilo, todo mundo me pergunta, e o próximo? Qual que vai ser o próximo? Vai ser a Regina Duarte? Vai ser o general no Ministério da Saúde? E a minha resposta genuína é, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu preciso casar duas coisas sempre quando eu estou bolando esses vídeos. A primeira é um roteiro que faça sentido com o que está acontecendo na semana. E a segunda é ter ingredientes, né? Porque eu não estou fazendo supermercado. Então, eu estou dependendo de delivery. Então, às vezes, eu peço, não chega.
Se eu estou no meio de uma receita e faltou não sei o quê, aí eu peço um motoboy. Mas, em geral, eu faço compra grande, sabe? Naquele esquema de delivery, que eu sei que aí no Rio de Janeiro, por exemplo, está limitado a pessoas de mais idade e tudo mais, mas aqui em São Paulo, algumas redes entregam indiscriminadamente. Então, eu peço, às vezes demora uma semana para chegar, e aí não chega, eu tenho a ideia, mas não tenho ingrediente. Então, eu não sei realmente dizer o que vai ser o próximo vídeo. Não sei, eu queria assistir esse vídeo da reunião ministerial para saber o que dá para fazer. Mas uma coisa interessante que você estava falando também, Murilo, sobre se divertir, dar risada nesse momento que a gente está vivendo, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a cozinhar, eu não sou cozinheiro, eu não sou chefe, eu acho que isso é uma coisa muito importante de deixar claro também. Inclusive, tem receita que eu fiz, que foi a primeira vez que eu fiz ali junto com a pessoa que está assistindo, na verdade, mas eu acho que o importante é a reflexão mesmo, é fazer as pessoas pensarem. Eu acho que tem muita gente que está mudando de opinião porque viu uma piada naquele vídeo, muita gente comenta isso, nossa, que jeito divertido de cozinhar. Pessoas mandam, minha tia é bolsominion, mas ela adora a sua receita, inclusive ela fez e manda foto e tudo mais. E eu acho isso muito importante, porque de um tempo para cá, eu acho que a gente perdeu a capacidade de reflexão. Né? A gente ficou muito cegamente dedicado a uma ideologia, a um jeito, e a gente perdeu essa capacidade de reflexão. Eu acho muito importante que a gente retome. Né? Eu acho muito importante, por exemplo, quando eu falo para as pessoas procurarem o diálogo, muita gente diz, não, mas não tem diálogo com fascista. Eu acredito muito que tem muita gente fascista, sim, que tenha votado nesse projeto de poder que está aí porque é fascista. Mas eu também acho que desses 57 milhões que votaram no Bolsonaro, muita gente não é. E é essas pessoas que a gente precisa chamar para o diálogo. E aí, se alguém consegue refletir sobre isso, até porque nessas 57 milhões tem parente seu, tem parente meu, tem gente próxima, tem aquele tio, tem aquela tia que eu sempre cito no vídeo. Essas pessoas a gente precisa chamar para o diálogo, porque a gente não vai sair desse buraco, na minha opinião, se a gente não chamar essas pessoas para o diálogo. Eu tô com uma cara estranha aqui porque a gente começou essa live, o Jornal Nacional está no ar e começou um panelaço muito forte aqui agora. Então, eu não sei se tem alguma coisa sendo dita nesse momento. Os vizinhos estão gritando, minha cachorra está latindo. Comecei a ficar assim, gente, será que é o tal do vídeo? Mas vamos trocar essa conversa. É só para vocês não estranharem a minha cara aqui que o Rafa está falando e eu tô assim, gente. O que tá vendo? Aqui em São Paulo está muito frio, então tá tudo fechado, janela, porta, eu não estou ouvindo nada. Mas o que eu vi... Um pouco antes da gente começar, eu vi a escalada do Jornal Nacional e é muito triste que a gente bateu mais um recorde de mortes nas últimas 24 horas. E eu acho que esse sentimento que todo mundo está tendo também de impotência é um motivador, não só para mim, mas para todo mundo que produz ou que queira produzir conteúdo, pensar em como fazer isso de um jeito que seja inteligível, que seja claro, que seja de fácil compreensão. E eu vou dar um outro exemplo, Bruno. Se eu estiver falando muito, você me avisa. Não, estamos aqui para isso. Vou dar um outro exemplo, que ontem eu fiz um vídeo que eu postei nos stories falando sobre por que não se noticia o número de recuperados tanto quanto se noticia o número de vítimas. Ótimo. E o que eu disse foi que as grandes tragédias, infelizmente, elas são mensuradas por conta das vítimas e não dos recuperados. Que a gente dizer, por exemplo, que muita gente sobreviveu ao 11 de setembro não faz dele uma tragédia menor, porque muita gente morreu no 11 de setembro. E muita gente me mandou falando assim, Rafael, disponibiliza esse vídeo para download, eu quero mandar no WhatsApp, eu quero não sei o que e tal. E eu fiz isso, porque eu acho que se eu comuniquei de forma clara, é importante que as pessoas repassem. Mas uma coisa que eu acho importante também é que elas tentem fazer isso. Porque seria ótimo que um tio ou uma tia mudasse de opinião porque viu o meu vídeo, mas seria melhor ainda que esse tio e essa tia mudassem de opinião se pudesse estabelecer essa comunicação com o sobrinho. Se o sobrinho soubesse passar isso também. Então, eu acho que a gente podia pegar esse momento de reflexão que a gente está para ver como, dentro de casa, eu posso melhorar a comunicação, né? Como dentro de casa eu posso dizer o que eu penso de uma maneira clara.
eu acho que esse momento ele está sendo, para quem trabalha com produção de conteúdo, eu acho que ele está sendo um divisor de águas. Eu não gosto muito do discurso da oportunidade no meio da crise, porque eu acho muito canalha a gente pensar em oportunidade quando tem 20 mil mortos, mais de 20 mil mortos, e a perspectiva de que esse número se multiplique muitas vezes ainda, terrivelmente, graças à falta de seriedade com que o governo brasileiro está conduzindo esse drama que a gente está vivendo. Mas acho que há um divisor de águas porque a gente, quem de fato tem o que dizer e quem de fato tem reflexões para compartilhar, está conseguindo se destacar nesse momento. Aqui no canal eu fazia vídeos, aqui no canal, ótimo, lá no YouTube, eu fazia vídeos diários falando da conjuntura política e tal. E eu precisei parar de fazer isso porque ficou pesado demais para mim no início da pandemia, Rafa. Assim, eu não estava conseguindo dormir bem. Ainda não estou, acho que não tem ninguém dormindo muito bem. Não. Mas não estava conseguindo dormir bem. Eu estava muito angustiado para saber qual é o vídeo que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer. Então eu resolvi bater papo com as pessoas. Porque eu acho que também é isso que você diz. Mais do que ver o Murilo, o Rafael falando alguma coisa e compartilhar isso, é importante que as pessoas escutem essas reflexões, se apropriem disso para que elas possam dialogar e despertar consciências, porque eu acho que é disso que se trata. Eu não acredito que a gente tenha 30% de fascistas no Brasil. E nem mais. A gente não pode querer acreditar nisso, né? A gente não pode querer acreditar. Eu acho que tem gente que, por algum motivo, por N motivos, teve a consciência adormecida nesse processo recente, por insatisfação com condição econômica, por insatisfação com a corrupção, por N fatores. Mas a gente precisa acordar essas pessoas. Inclusive agora, esse é o momento que muita gente está sendo acordada da pior forma, pela dor, pela tragédia, pela perda de gente querida, de gente amada. Né? Então, acho que esse é um momento em que quem produz conteúdo e tem, de fato, relevância naquilo que se propõe a dizer e fazer, eu acho que consegue se destacar, e acho que é o teu caso. Eu vi, inclusive, que você disponibilizou esse vídeo no Google Drive para download, e aí estourou os limites do Google Drive. Né? Estourou, tive que criar outro link no Dropbox, e como eu disse, eu acho muito bacana que as pessoas tenham visto clareza na minha fala e queiram replicar isso. Mas eu também acho importante que elas tentem fazer isso, que elas tentem essa comunicação direta, porque afinal de contas são seus familiares, seus amigos, e se você puder fazer isso, trazer essa pessoa para o diálogo, é o que você disse, a gente não tem 30% de fascistas no Brasil, não quero acreditar nisso, porque senão aí a gente fica numa angústia mesmo, que a gente não dorme, não faz nada. E por falar nisso também, Murilo, eu acho importante, mesmo para produtores de conteúdo, eu concordo 100% com você, essa questão de oportunidade, ter que criar e tudo mais, também não cola comigo, esse coach de emoções, para mim é conversa fiada, porque se você também não consegue fazer nada, não está disposto a fazer nada, você não precisa ser produtivo, você não precisa estar toda hora, vai ver série e não fica com a consciência pesada porque você está vendo série. Relaxa também, se divirta um pouco, está todo mundo vivendo uma situação muito difícil. Isolamento, nossa geração nunca passou por isso, nossos pais, avós, as futuras tomara que não precisem passar também, mas é muito difícil manter a cabeça no lugar, é muito difícil manter a sanidade, né? E eu não sei o que é pior, se é estar sozinho, como é meu caso, ou se é estar acompanhado, porque também, dependendo de como está o clima nas famílias, eles estão praticamente brigando toda hora. E, além disso, um assunto muito sério, que inclusive eu vi na Fátima Bernardes hoje, é o aumento da violência doméstica também em famílias mais desestruturadas, em que existe já essa violência prévia. As pessoas são trancadas em casa e estão sofrendo muito. Então, eu acho que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, o máximo possível que conseguirmos manter a sanidade, e esse é um esforço gigantesco de cada um, vai ser bom para a gente. A saída que eu encontrei foi trabalhando. Não por essa obrigação de me manter producente nesse momento, mas porque de fato eu gosto, eu acredito no que eu faço e as pessoas começam a responder, isso te estimula. Você experimenta isso também, que eu sei. As pessoas, você começa a se sentir assim, nossa, então foi bacana, tá fazendo bem para mais gente, é relevante, vamos conseguir fazendo. E trabalhando muito, né? Porque aí todo mundo em casa, você começa a trabalhar demais e tal. Temos aqui um colega nosso... Que você se lançou, esse desafio que você se lançou de uma live diária é um desafio gigantesco. Você está de parabéns. E com conteúdos muito bons.
Eu vi ontem, por exemplo, a do Simas, do Luiz Antônio Simas, que é um cara excelente. E todas as outras que você fez, com políticos, com atores, com diretores de TV, atrizes, personalidades. É um conteúdo muito bom. É difícil a gente ver na internet conteúdos bons assim, com esse ritmo de produção. Obrigado, viu? Imagina, obrigado, tamo junto. Tem um colega nosso que sempre me honra aqui quando ele aparece nessa live, Eduardo Faustini, dizendo: grande Rafael Prado, salve, queridão. Querido Eduardo, adoro Faustini, pessoa incrível. As pessoas não o conhecem, né? Porque ele é aquele repórter secreto do Fantástico, todo de azul. Mas o Faustini é um cara que tem um coração gigantesco, é uma pessoa incrível e que eu tive um prazer imenso de trabalhar junto no Fantástico. E é o mestre. Também passaram ou estão aqui ainda, não sei, Tati Contreiras, uma amiga que a gente tem em comum. Grande Tati. Trabalhei com Tati no Big Brother 7. Priscas, e eu trabalhei com Tati no Domingão do Faustão. Eu era roteirista lá e ela pesquisadora, mas a gente era parceiraço, inclusive até hoje. Inclusive tem uma curiosidade sobre Tati Contreiras, que nós dois fazemos aniversário no mesmo dia, 22 de fevereiro. Olha, e também outro amigo aqui, Daniel Lopes, que trabalhou contigo no Caldeirão do Hulk, está dizendo: Rafa Prado é muito irônico, eu nunca sabia quando ele estava falando sério. Nessa live está sendo sério, mas nos vídeos das receitas vocês veem que tem muita ironia, né? Ô, Rafa, me fala, a gente, como eu disse na tua apresentação aqui, a gente tem uma paixão em comum, que é o jornalismo, enfim. Quando é que começou essa tua paixão? Quando é que você se lembra do seu primeiro clique, assim, cara, tá aí, eu gosto desse negócio de notícia? Cara, foi muito cedo, viu? Muito cedo mesmo. Eu devia ter lá 15, 16 anos. Eu nunca fui daquele estudante que tinha dúvida do que preencher na ficha do vestibular. Para mim, sempre foi jornalismo. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de ler jornal, de ler livros, eu sempre gostei muito de assistir ao noticiário. E eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Birigui, que tem 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes. E ali, embora exista um jornalismo local e tudo mais, não existia nenhum contato meu, não tenho nenhum parente jornalista, meus pais não são da área, não tem nada a ver. E quando eu dizia que eu queria ser jornalista, eles falavam: tem o meu apoio, mas você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? E eu sempre quis. E sempre fui, sabe, elogiado por professor da quinta série, porque minha redação era boa, coisa desse tipo. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, botei jornalismo em tudo, passei numa faculdade aqui em São Paulo, vim para cá e sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de me comunicar, né? E aí aqui eu fiz o curso e até hoje o jornalismo é uma paixão. Você sabe disso, Murilo? Porque mesmo que a gente vá trabalhar com outra área, e hoje eu estou mais como roteirista de televisão e não estou mais no hard news, no dia a dia, a gente nunca larga essa paixão, né? A gente gosta de assistir o noticiário, a gente gosta de comentar o noticiário, de criticar o noticiário. E exatamente por isso a gente lançou o podcast na semana passada, eu e a Cecília Oliveira, o Nós da Imprensa, que é para fazer essa autoanálise, essa autocrítica do jornalismo, que eu acho que falta no Brasil e que é muito importante. Inclusive porque eu acho que tem parcela da situação em que estamos hoje, tem parcela do jornalismo, tem parcela da mídia aí, e eu acho que isso precisa ser discutido no Brasil. Você falou de duas coisas aí que são tópicos aqui da nossa conversa, o podcast e exatamente essa análise do jornalismo. Vou começar pelo jornalismo e a gente fala do podcast mais para frente. Concordo com a tua análise. Eu acho que a imprensa, o trabalho da imprensa tem uma parcela de responsabilidade sobre o estado geral das coisas no Brasil, mas eu queria te ouvir nesse momento aqui. Eu tenho trazido aqui nessas lives alguns colegas nossos de profissão e sempre aparece a expressão crise de credibilidade no jornalismo brasileiro. Queria saber se você concorda com essa expressão e a que você atribui essa crise. Murilo, eu acho que houve sim uma crise de credibilidade, e ao dizer houve, não estou dizendo que ela não existe mais. Mas eu acho que neste exato momento, também outras pesquisas surgiram falando que a credibilidade da imprensa aumentou, da mídia, por conta da pandemia. E é uma coisa um pouco, bastante curiosa, porque as pessoas não acreditam naquilo de que elas discordam, mas a mídia é o que elas procuram para se informar sobre o desconhecido. Né? Então, o que é o coronavírus, quais as formas de transmissão, uso máscara, não uso máscara, esse tipo de conteúdo que faz diferença no dia a dia das pessoas, elas vão atrás nos veículos tradicionais. Mas aquilo de que elas discordam,
elas não querem mais ouvir ali. E aí elas procuram blogs, procuram WhatsApp, procuram correntes, e aí a gente cai num poço um pouco mais sombrio de onde acreditar, o que acreditar e tudo mais. Mas eu acho que a crise de credibilidade passa por isso que a gente estava falando, a responsabilidade da mídia no status quo de hoje. Eu acho que quando você protege alguém, por exemplo, seja uma fonte sua, seja alguém por alguma relação comercial, etc., você bota em xeque a sua credibilidade, né? Quando você denuncia alguém por interesse, você bota em xeque a sua credibilidade. E eu acho que ficou muito fácil para as pessoas ou provarem que isso acontece por interesse, ou, o que é muito grave, acusarem que isso acontece sem que aconteça. Mas é muito difícil você explicar para o grande público o que é jornalismo bem feito, o que é jornalismo... Até porque para a gente também é difícil, né? Sim. A gente não sabe. Eu, quando conversei com a Cecília para a gente lançar esse podcast que lançamos, só uma pausa para oi, tio Rafa, meu sobrinho entrou através do meu irmão aí. Quando eu propus a Cecília para a gente fazer esse podcast e lançar, eu falei, é uma posição muito fundamental que a gente vai fazer, que é discutir o nosso próprio trabalho, e também muito perigosa, porque quem sou eu para ser ombudsman, né? Quem sou eu para criticar o trabalho dos outros? Mas eu acho que a gente pode fazer uma análise que seja corajosa e que seja também enriquecedora, né? Que melhore o nosso trabalho. Isso é uma coisa muito, muito curiosa, que os jornalistas, em geral, na mesa do bar, tomando cerveja com amigos, criticam muito a si mesmos, criticam o editor, criticam o caderno, criticam o tal, mas no fazer jornalístico não se criticam tanto, né? E às vezes não aceitam crítica. E eu adoro ser criticado. Adoro. Para mim, se é uma crítica construtiva, não me vem o bolsominion falar, esse é o idiota esquerdopata. Não é uma crítica. Mas se vem uma crítica construtiva, eu reflito sobre ela. E vou dar um exemplo. Esse último vídeo que fiz do manjar de porcaria nenhuma, eu falei do leite de coco e fiz uma piada do coco. Esse coco aqui não tem acento, diferentemente do coco do que tem na bolsa de colostomia e etc. E recebi mensagens de pessoas dizendo que aquilo foi impróprio, que existe um estigma sobre quem precisa da bolsa de colostomia e que eu não deveria ter falado. Eu refleti sobre aquilo. Para mim não tem problema nenhum que a pessoa me diga isso. Pelo contrário, se é algo que eu não vi, que bom, eu vou refletir para o próximo vídeo. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de crítica. Pelo contrário, se ela vai nos enriquecer, nos engrandecer, por que não? Ouvir, prestar atenção e tentar fazer melhor da próxima vez. Então, respondendo a sua pergunta, desculpa ter me alongado, eu acho que a crise de credibilidade vem daí, vem das pessoas desconfiarem cada vez mais. E quando você não faz autocrítica, você abre esse precedente para as pessoas desconfiarem. E eu acho que sair dessa é fazendo bom jornalismo. O que tem sido feito na pandemia é uma prova de que a gente consegue sair disso, mas na política eu acho que a gente ainda vai ter muito problema, porque o Brasil segue muito polarizado, e se o William Bonner critica o Bolsonaro é um absurdo, e se o William Bonner critica o PT é um absurdo, essa polarização ainda vai ser muito difícil da gente conseguir resolver. Eu acho que o lado mais nefasto o que mais pesa para mim na análise do trabalho da imprensa nesse momento ainda, por incrível que pareça, é tentar estabelecer um grau de equivalência qualquer entre o Bolsonaro e qualquer outro político de qualquer outra matiz ideológica. Vou citar o exemplo recente que é de ontem do Lula. O Lula deu uma declaração completamente imprópria, completamente inadequada, insensível sobre a pandemia, sobre o coronavírus. E foi impressionante a reação, porque o Lula não aparecia no Jornal Nacional há muito tempo. Ele falou isso, aquela declaração apareceu no Jornal Nacional com destaque absurdo. Inclusive, desculpa te interromper, mas no final de semana o PT lançou um plano para repensar o Brasil chamado Plano Lula. E não teve destaque que ontem o Jornal Nacional deu a fala. Não tem. O PT foi apagado, por exemplo, que é o maior partido da oposição, né? Foi apagado. E aí, ontem o Lula, numa outra entrevista, fez um pedido de desculpas, o que é muito raro na política brasileira, porque a gente não vê político nenhum pedindo desculpa por nada.
E aí ele mereceu apenas uma nota lida pela Renata Vasconcelos do Jornal Nacional. Então, acho que essa equivalência, isso me entristeceu, porque isso remonta ao artigo, ao editorial do Estadão lá, uma questão de uma difícil escolha difícil. Uma escolha difícil. Então, assim, me parece que ainda agora, 2 anos depois desse caldo para lá de entornado, ainda estão insistindo numa relação de equivalência. Não caiu a ficha do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer no país, se a gente insistir nesse caminho, né? Isso eu acho que é um ingrediente muito, muito potente, já que a gente está falando de culinária aqui, é um ingrediente muito potente dessa crise de credibilidade da imprensa, porque numa tacada só consegue se desagradar todo mundo. Quem pensa mais progressista e quem não pensa progressista, né? Quem é mais conservador. Eu acho que uma coisa que a mídia deveria fazer e não faz, buscando essa falsa ambivalência que você está citando, é chamar as coisas pelo que elas são. Exatamente. Né? Se não me engano, durante a campanha de 2018, o único veículo do Brasil, que não é do Brasil, que se referia ao Bolsonaro como candidato de extrema-direita, era o El País. Exatamente. Um jornal espanhol aqui no Brasil se referia a ele como candidato da extrema-direita. E nenhum outro veículo fez, o candidato da direita, o candidato de direita. Não, ele sempre foi um candidato de extrema-direita. E eu acho que esses termos fazem a diferença. E temos como exemplo também que foi notícia essa semana toda do menino João Pedro, que foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro, e que o G1 foi, pelo menos o que eu vi, que mais apanhou a respeito disso, falou que o menino é encontrado morto. Morto como se ele tivesse morrido de Covid, como se ele tivesse morrido de parada cardíaca. Não, ele foi assassinado pela polícia. E eu acho que quando os veículos e os jornalistas se esquivam desses termos, procuram um eufemismo que não cabe, a imprensa perde a credibilidade, a mídia perde a credibilidade. E tem uma coisa, particularmente nesses episódios, que isso me exaspera mesmo, né? Porque aqui no Rio é muito frequente. Vocês em São Paulo, me parece que essa situação é um pouco menos frequente. Aqui no Rio é demais. Você tem quase todo dia, você tem toda semana, certamente. E a forma como a notícia é construída, você sempre dá a notícia de que algum jovem foi morto pela polícia ou por uma bala perdida, que sempre encontra corpos pretos no Brasil, coincidentemente, e só em favelas, né? Nunca nas áreas nobres, mas isso é outra questão. Você diz isso, aí você mostra a família desesperada, e no final você tem a declaração oficial da Polícia Militar dizendo assim, o tiro não partiu da polícia. E você encerra a matéria com uma voz oficial que invalida tudo aquilo que foi mostrado antes. Então, eu acho que tem um distanciamento também da nossa categoria profissional, dos jornalistas, da realidade das periferias desse país, da dor dessas pessoas que vivem nessas periferias, e isso atravessa a própria construção e a forma como as notícias são apresentadas na televisão. Isso também afasta o povo. Isso faz o povo repelir o nosso trabalho também. Eu tive o privilégio, Murilo, você sabe, de integrar a equipe do Profissão Repórter, trabalhar com o Caco Barcelos, que é... Você entrou em 2009, né? Isso, que é provavelmente o jornalista de TV que mais tenha feito reportagens sobre violência policial ao longo da carreira dele. Eduardo Faustino, que está nos vendo, ou estava nos vendo, realmente fez também bastante reportagem sobre isso, mas estou dizendo o Caco como que mostra o rosto, foi ameaçado muitas vezes por grupos de extermínio da polícia, autor do Rota 66, que é um livro sobre grupos de extermínio na polícia paulista, e o Caco dizia muito isso. A gente vai lá, a gente faz uma reportagem, a gente mostra que foi vítima da polícia, a gente mostra o projétil ali no chão tendo saído da arma da polícia, a gente mostra a família desesperada, a gente constrói jornalisticamente uma reportagem impecável. E no final a polícia fala o que ela quer e fica por isso mesmo. Ninguém vai investigar isso. A corregedoria é cúmplice. Como sair dessa situação? E eu fico pensando se eu, branco privilegiado, que tive a oportunidade de trabalhar na TV Globo e denunciar isso, me sinto impotente. Imagina aquele negro periférico que está na favela, que não consegue ter voz. E por isso que eu acho que o jornalismo é importante também por isso, né, Murilo? Eu tenho certeza que você compartilha dessa minha opinião. O jornalismo é dar voz para pessoas que são menos representadas na sociedade. Eu acho que quando a gente dá voz só para quem está no comando, a gente está esquecendo a sociedade, virando as costas para a sociedade. E eu acho que esse meia-culpa, essa crítica, essa autoanálise precisa ser feita no Brasil. Por isso lançamos o podcast
cujo nome eu ainda não falei para caramba do podcast, não falei, é o Nós da Imprensa, que está no Spotify, na Apple, no Deezer, no Google Podcasts, Nós da Imprensa, é só procurar que estamos por lá. Acho muito importante também isso, e pensar como a própria concepção das pautas, ela precisa ser um pouco mais próxima da realidade desse país. Vou te dar um exemplo. Quando começou a pandemia, tudo bem que os primeiros afetados eram as pessoas das áreas nobres, porque a doença veio do exterior, chegou pelos aeroportos, enfim. Mas o discurso do jornalismo local, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, era assim: fique em casa, lave as mãos e tal. E martelando aquilo e mostrando as imagens, eram imagens de condomínios. Aí você viu um dia os vizinhos cantando parabéns para uma garotinha que fez aniversário na varanda do prédio. Tá, tudo bem. E a gente aqui pensando, gente, mas quando isso chegar nas favelas vai ser uma tragédia. Ninguém está comunicando com essas pessoas. E aí, 2 semanas depois, a gente foi ver uma reportagem do Chico Regueiro, um cara fantástico, muito sensível a esses temas, lá da TV Globo. Com quem trabalhei também no Fantástico, tive esse prazer. Pois é. Então você conhece bem o Chico, a pegada dele. Mostrando a realidade de uma senhora que não tinha dinheiro para comprar mais do que 2 sabonetes por mês. Então, como é que a gente da imprensa vai botar a cara na TV para dizer lave a mão toda hora se as pessoas não têm essa realidade, não têm essa possibilidade? Então, tem um descolamento da realidade. E aí você sabe, eu acho que você vai concordar comigo, as redações são brancas majoritariamente, as redações são de classe média alta. Quando eu, por exemplo, fiz faculdade, eu fiz faculdade numa universidade privada, periférica aqui do Rio de Janeiro. Enfim, minha família não tinha grana, minha mãe ficou viúva muito cedo, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Enfim, tudo suado, igual você não tinha parente jornalista, nada disso. A minha faculdade não era nem aceita para o programa de estágios da TV Globo na época. Então, assim, o nível de corte já te barra uma série de outras perspectivas, de outros olhares para a sociedade, para a realidade. Então, é muito difícil que você consiga representar na tela, no noticiário, a realidade de um país tão diverso, tão desigual, se você coloca sempre pessoas com o mesmo perfil. Agora a gente sabe que isso começa a mudar nos últimos anos, não tanto por conta do desejo das emissoras, mas fundamentalmente porque mudou o perfil de quem ingressa nessas universidades, dadas as políticas sociais que a gente implementou no país, felizmente. E ainda há política de cotas. Exatamente. Que permitiram que isso aconteceu, né? Fundamentalmente. Se isso não mudar, a gente não vai ter a possibilidade de oferecer outros recortes, outros olhares. Eu acho que é exatamente disso que o Caco fala, e isso que ele tenta fazer quando ele monta um programa como Profissão Repórter. Eu acho que é o melhor jornalístico da televisão brasileira. E aí eu já costuro com a pergunta. Eu quero te ouvir qual foi a experiência mais forte que você vivenciou nessa equipe do Profissão Repórter, Rafa. Eu vou te falar, mas antes eu queria só para responder a sua resposta, para ter uma réplica aqui também. Eu queria falar 2 coisinhas sobre essa questão da representatividade nas redações, Murilo, que é o seguinte. Primeira delas, eu fui entrevistado uma vez, quando estava ainda jornalista recém-formado, fui entrevistado num grande portal brasileiro para trabalhar na editoria de São Paulo. E eu me lembro que estava o editor-chefe desse portal e o editor da editoria de São Paulo, o chefe da editoria. E uma das perguntas que ele me fez foi: você acompanha o nosso trabalho, o que você acha? E eu respondi: eu acompanho, eu acho muito bem feito. A minha resposta foi um pouco suicida, foi um pouco kamikaze ali. Eu falei: eu acho muito bem feito, eu só não acho bem coberto. Porque vocês cobrem uma região aqui de São Paulo que vai ali de Perdizes até a Vila Nova Conceição e parece que São Paulo é só isso. Eu não lembro quando eu vi uma reportagem de vocês em Parelheiros, quando eu vi uma reportagem de vocês em Itaquera. Eu não lembro quando eu vi esse tipo de reportagem. E eu consegui um emprego. Então, para você que está assistindo, que é estudante ou que vai tentar um emprego, não se amedrontem de apontar críticas. Eu acho que isso era uma coisa que eu fazia e foi bem. Essa foi a primeira coisa. E, felizmente, conseguimos fazer reportagens depois. E aí eu acho que, não sei se para me penalizar, mas ele me botava em carro com 1h30 de trânsito para poder ir para a periferia, mas eu adorava fazer, adorava. E como gosto... E a segunda questão, falando de pandemia e falando desse descolamento do jornalista com a realidade, ou de muitos deles, aqui em São Paulo nós temos 4 hospitais de campanha. Eu não sei se você conhece as regiões de São Paulo, mas para o público que está assistindo e não conhece, no AMB, no Pacaembu, no Morumbi, e agora, que a gente chegou a 20 mil mortos, está sendo inaugurado o primeiro em periferia, que é em Heliópolis. Depois de 20 mil mortos, depois de 4 hospitais de campanha montados,
O primeiro, numa periferia, está sendo inaugurado agora. Tá sendo Mais de finalizado. 5.000 mortos só em São Paulo. Né? Exatamente, exatamente. E isso diz muito sobre como as políticas públicas são feitas no Brasil. E diz muito sobre por que elas são feitas assim. Porque o jornalismo não vai denunciar que isso não está acontecendo. Né? O jornalismo, quando vai para essas áreas, e aí eu já entro na sua pergunta sobre a reportagem que mais me impactou no Profissão Repórter, o jornalismo, quando entra nessas áreas, é para fazer denúncia. E a reportagem que mais me impactou, e eu tenho muito orgulho dessa reportagem, porque foi uma sugestão de pauta minha, tratar de crianças usuárias de droga. E o Profissão Repórter já tinha feito uns 3, 4 programas sobre crack, e inclusive foram programas muito respeitados, muito premiados do Profissão Repórter. E quando eu dei essa sugestão de pauta, eles falaram, nossa, mais um de crack? Eu falei, sim, mas agora é crianças, isso é importante, vamos lá, e não sei o que, batalhei, conseguimos fazer. E eu fui, a minha reportagem era crianças usando crack na periferia de Salvador. E, Murilo, eram coisas impressionantes que a gente gravou durante o São João, que, para quem é do Nordeste sabe, é a festa mais importante do Nordeste no ano. A gente foi durante o São João. Se a câmera virasse para cá, que era onde estava acontecendo o palco, estava tendo um show do Gilberto Gil, então ministro da Cultura do governo Lula. Se a câmera virasse para cá, era um beco onde crianças usavam droga, onde crianças usavam crack. E essa negociação que eu fiz com o repórter cinematográfico Wellington Almeida, só nós dois, a gente entrou lá e aí a gente foi conversando com eles, explicando, nós somos jornalistas, nós não viemos denunciar vocês, nós não vamos entrar com câmera escondida, a gente não está falando sobre o tráfico. Eu quero contar as histórias de vocês. Quem são vocês? Por que vocês estão aqui e tudo mais. E um desses rapazes me falou, Rafael, a gente vai falar com você porque a gente gostou de você e tudo mais e tal, mas assim, a Globo mesmo, a Globo, quando vem aqui, é de helicóptero lá de cima. Ela vem com o helicóptero lá de cima, mostra onde está acontecendo o tráfico, no dia seguinte a polícia vem, bate em todo mundo, e no outro dia está tudo igual, todo mundo voltou a usar droga aqui. E você está contando a minha história. Então, eu acho que a reportagem que mais me marcou, e isso é um efeito caco na vida de todo mundo que passou e passa pela Profissão Repórter, a gente está aqui para contar histórias. Tem denúncia no Profissão Repórter, tem muito, o Caco tem uma trajetória inteira de denúncias, claro, mas a gente está ali para contar histórias e para dar voz, novamente, a quem não tem. Isso sempre me marcou muito, sempre gostei muito de fazer isso. Da minha posição de homem privilegiado que vai até esses lugares, eu não deixo de reconhecer esse privilégio, mas eu acho que se eu estou com um trabalho de formiguinha, mudando a cabeça de alguém, isso já faz muito sentido para mim. Ah, sem dúvida alguma. Vou só ler um comentário fofo que apareceu aqui. A Mário Amaral, melhor live que estou vendo até hoje. Que conteúdo, parabéns. Muita gente elogiando. A Cecília Silva está dizendo a polícia abre sindicância e nós nunca ficamos a par do resultado das investigações. É porque o Brasil tem uma taxa de apuração, né? de investigação, de resultado muito baixa. Acho que é um dos menores do mundo. A gente abre investigação para tudo, mas só abre, não investiga, entendeu? Fica lá aquilo lá e se esquece disso mesmo. Terrível. E aí tem o papel da imprensa também, que não vai atrás, né? Ele disse que ia investigar, beleza, volta lá daqui a 6 meses. E aí? Exatamente. E assim, a gente vive uma realidade tão caótica, são tantas as carências, as urgências. O Brasil é um país que a gente apaga incêndio o tempo inteiro. Agora muito mais, mas assim, sempre foi assim. Que você esquece. Então, o papel da imprensa é mais fundamental ainda, porque ela tem que fiscalizar, ela tem que cobrar, tem que lembrar. A gente teve agora o João Pedro, essa semana, de 14 anos, mas a gente teve no ano passado a menina Ágata, que ninguém fala daquilo mais. Tivemos um músico que foi fuzilado com 80 tiros, com a família no carro. Estou falando de 2 casos que foram icônicos, assim, comoveram muita gente, mas são centenas de casos, assim. Então, se a imprensa não se debruçar sobre eles e não cobrar, a gente não vai nunca rever, nunca vai mudar. Onde você viu a live com o Simas falou. Para quem não viu, quero indicar para vocês, vai estar disponível amanhã de manhã no canal, está aqui embaixo, tá? O endereço está aqui fixado aqui no final da tela, na parte de baixo. Quando os casos dão repercussão, como é o caso da Marielle, por exemplo, já periga não ter solução. Imagina de pessoas que não são famosas, enfim. Exatamente. O Simas, que é o Luiz Antônio Simas, historiador, com quem eu conversei ontem, amanhã vai estar no YouTube o papo,
ele diz a polícia brasileira tem herança do período de Dom João, ela foi criada para caçar corpos negros, era para isso, para evitar a revolução como houve no Haiti, nos moldes do que houve no Haiti, que é a Revolução dos Negros. Então, é isso, a gente está se debruçando sobre uma realidade que a gente não consegue alterar. O papel da imprensa nesse sentido é fundamental. Agora, eu vi que lá no Nós da Imprensa, vocês entrevistaram primeiro o Sticer, que é um cara querido, que também já esteve aqui comigo, e já tem o segundo episódio, Rafa? A gente está começando a colocar de pé, porque o Nós da Imprensa, a ideia é ser quinzenal. Muita gente já criticou, não, tem assunto para ter toda semana, façam semanal e tudo mais. Mas tanto eu quanto Cecília temos outros compromissos, outros afazeres. Você sabe como isso funciona, né, Murilo? E o podcast começou até como algo que a gente queria muito fazer, mas a gente precisa... A gente não pode dizer que vai ser semanal e um dia pisar na bola, né? Claro, então, a gente vai fazer quinzenal. Começamos hoje a discutir a pauta do próximo, mas assim, no Brasil as coisas se atropelam, né? Então, talvez a pauta que a gente está pensando hoje já não seja a que vai virar na semana que vem. Mas provavelmente, se nada mudar, a pauta da semana que vem vai ser sobre o financiamento das grandes empresas a esses sites que propagam fake news, esses Twitters novos que estão abalando aí os Google AdSense e Facebook AdSense da vida. E provavelmente a gente vai falar sobre isso. Para quem não sabe, vou tentar explicar rapidinho. Mas nos Estados Unidos, uma iniciativa começou a denunciar para grandes marcas que as marcas delas, os produtos delas, estavam aparecendo em blogs de fake news ou que compartilhavam ódio, enfim. E aí, no Brasil, tentaram replicar isso e avisaram. Antes disso, voltando um pouquinho mais, para quem não entende como funciona o Google AdSense ou o Facebook, são publicidades randômicas que aparecem nos sites e que as empresas geralmente nem sabem que estão lá. Né? Ela compra espaços, a empresa compra espaços, e esse espaço automaticamente é distribuído em lotes, vamos dizer assim, em quadradinhos. Exato. Nesses sites, nesses blogs. A empresa que comprou nem está sabendo onde aquilo está aparecendo. Exatamente. E esse Twitter vem com a proposta de dizer para essa empresa: oi, então, tem um anúncio seu num blog de extrema-direita com discurso de ódio que está propagando fake news numa época de pandemia e colocando vidas em risco. E essas empresas começaram a tirar do ar esses anúncios e estão estrangulando financeiramente esses sites, o que é ótimo, porque eles realmente espalham fake news, eles realmente desinformam as pessoas, mas vai dar uma discussão muito grande aí, porque existe uma linha tênue, né, entre o que é só ideológico de direita e o que é extrema-direita racista, o que é fake news, o que é, enfim, discurso de ódio. Talvez esse, se nada mudar até terça-feira que vem, vai ser o nosso tema do Nós da Imprensa. E aí, gente, só para contribuir, aqui no Brasil, esse movimento ganhou força ontem, foi assunto mais comentado no Twitter. E aí, curiosamente, aquele exército de bots do Twitter começou a reagir contra o movimento. Uma deputada federal, Carla Zambelli, a Carla Zambelli, inclusive, já me ofendeu no Twitter, me chamou de anônimo verificado. O que vem a ser uma honra partindo dela. Pois é. Enfim, se te consola, eu sou bloqueado no Twitter do Carlos Bolsonaro e do ministro Weintraub. Pois é, terrível. Eu acho que são honras também, para botar no currículo. Também. Fiquei super orgulhoso quando aconteceu. E ela passou a liderar esse movimento. Hoje eu vi uma matéria dizendo que foram 2 perfis do Twitter que lideraram a onda de reação contra os tweets que disparavam ali os avisos das empresas que estavam anunciando em sites de fake news. Então, por aí você já nota... eles sentiram e isso é bom. Exatamente. Por aí você já nota que está chegando perto do alvo do tal do gabinete do ódio que se diz tanto ali. Ô, Rafa, vamos falar de entretenimento, porque você me deu a pista aí do Domingão do Faustão. Eu sei que você também trabalhou no Caldeirão do Hulk. Como é que foi essa virada para o entretenimento? Primeiro, ela foi sofrida, Murilo, porque para gente que faz jornalismo, que está acostumado a fazer conteúdo que a gente acha que vai impactar muito nas pessoas e tudo mais, eu pensava, nossa, mudar para o entretenimento, será que eu mudo, será que eu não mudo? E foi um período que eu estava no Fantástico, morava aí no Rio de Janeiro, trabalhava no Fantástico, aí na Globo do Jardim Botânico, e o Luciano Huck me convidou para ir para o Caldeirão do Hulk. E eu fiquei muito, será que vou, será que não vou? Mas tinha questões mundanas muito importantes, que são dinheiro, que são não trabalhar aos fins de semana, como era a minha rotina no Fantástico, e também a possibilidade de fazer algo novo, diferente, que eu nunca tinha feito.
E resolvi aceitar. Mas foi muito difícil esse dilema, porque saí do Fantástico, que é um programa realmente que eu até hoje sou apaixonado por ele. É um programa que todo mundo comenta na segunda-feira o que se passou no Fantástico no domingo, porque ele tem um impacto muito grande. E agora está em grande forma. Agora tem exatamente. E agora na pandemia, por conta do isolamento mesmo, das pessoas em casa, ele está com uma audiência incrível, mas eu torço para que fique assim sempre, porque, enfim, é conteúdo de qualidade que está sendo exibido na TV aberta. E eu fiquei nesse dilema, será que eu migro para o entretenimento ou não? Mas resolvi topar e foi ótimo também, porque eu tinha preconceitos contra o entretenimento que eu mesmo mudei. E a vida é isso, né, Murilo? A vida é eternamente a gente lutando contra os nossos preconceitos, né? Por exemplo, eu pensei, se eu posso aqui fazer um VT que vai impactar também alguém que está assistindo do outro lado do Brasil, por que não aplicar toda essa capacidade que eu acho que eu tenho, todo esse... que eu aplicava no jornalismo, aplicar no entretenimento, por que não? E deu certo, acho que deu certo. Fiquei 2 anos no Caldeirão. Aí a Globo me convidou, com a mudança do Domingão do Faustão saindo do Rio e vindo para São Paulo, a Globo me convidou, falou, você é de São Paulo, você tem interesse em voltar? Tenho interesse em voltar. Aí vim, fiquei mais 2 anos no Domingão do Faustão aqui, que também é uma oportunidade incrível, trabalhar num programa ao vivo, aquela coisa da correria, do frio na barriga, e enfim, as coisas acontecerem durante o programa. E depois desses 2 anos, a Globo me pediu para voltar de novo para o Rio de Janeiro. Mas aí foi o momento que eu falei, não, eu acho que está na hora de eu seguir um outro caminho. E aí rescindimos o contrato e virei freelancer aqui em São Paulo. Mas foi uma experiência incrível e eu acho que me deu a bagagem para fazer o que eu faço hoje, por exemplo. Talvez se eu tivesse naquele mundo quadrado do jornalismo, de se levar muito a sério, de não aceitar fazer a piada, a brincadeira e tudo mais, talvez eu não tivesse feito o que eu estou fazendo hoje. Você sabe que eu acho que... A gente não se conhece, né? Eu te conheci pela internet vendo teus vídeos. Por enquanto. Pois é. E aí, é engraçado como as trajetórias são parecidas. Eu passei, só que eu sou mais velho que você, eu acho, eu passei 20 anos num canal educativo, que é a TV Escola. Esse governo conseguiu acabar com a TV Escola, destroçou o projeto. E eu saí dali com uma sensação... Há 3 anos eu produzo conteúdo na internet, mas eu já comecei a produzir numa outra perspectiva. Eu já queria falar de um jeito mais leve, mais desconstruído, afastar um pouco, porque o jornalismo também te enquadra demais. E eu acho que isso, às vezes, afasta. Eu não estou defendendo que o Bonner apareça de regata e samba-canção do Jornal Nacional, mas eu acho que, no geral, a gente fica muito quadrado e acaba se afastando. Perde a oportunidade de comunicar mais do que a gente poderia. E foi esse caminho que eu segui na internet. Hoje, eu estou convicto, Rafa, de que aquela trajetória foi fundamental, aqueles 20 anos foram fundamentais, mas eu acho que eu nunca comuniquei tanto como eu estou conseguindo comunicar na internet. Eu acho que você talvez já esteja percebendo isso também, porque a forma de você estar mais próximo está na mão da pessoa, né? As pessoas te veem pelo celular, é uma intimidade impressionante que elas desenvolvem com você. E acho que a mensagem é muito mais efetiva. Eu tenho essa percepção. Então, é curioso perceber isso, né? Como o veículo também vai te moldando e como você consegue se reconstruir, se reconfigurar, para usar um jargão aí da tecnologia, para poder entregar uma mensagem melhor, comunicar melhor. Que, no fundo, é o que a gente quer e que a gente ama fazer, né? Claro, eu acho que isso é que é importante, porque se você faz um VT que vai ao ar no Fantástico, que é visto por 20 milhões de pessoas... Quantas estão prestando atenção e aquilo de fato vai mudar a vida delas? Ou quantas estão só esquentando o macarrão no domingo e com a TV ligada ali? Ao passo que quando você faz um conteúdo aqui que as pessoas se dão ao trabalho de ir lá comentar, de entrar numa live a quase 10 horas da noite, de comentar aqui, de curtir, de espalhar para as pessoas, eu acho que você está causando um impacto também muito grande. Isso realmente é muito recompensador, né, para a gente que trabalha com isso. É isso. Querido, olha, quero te agradecer. Ainda tem mais uma pergunta. Quero avisar vocês todos que estão aqui assistindo, reforçar que esse papo vai estar disponível no sábado lá no canal, youtube.com/Murilo Ribeiro, como eu disse, adaptadinho para horizontal, com som sincronizado, que eu sei que aqui na live às vezes dá uma osciladazinha, a gente ajusta tudo isso lá. Quero convidar todo mundo também para amanhã acompanhar o Chega Junto Live. A minha convidada aqui, eu tenho trazido drags às sextas-feiras, para a gente dar risada e terminar a semana um pouquinho mais leve. E amanhã minha convidada é a maravilhosa Karina Carão. Então, meu convite é para que você venha rir comigo na sexta-feira à noite. E, Rafa, para a gente encerrar esse papo, te agradecendo muito por ter
disponibilizado para fazer esse Virada Paulista. Foi bem sucedido, inclusive. Ótimo, que bom, que bom. As pessoas não cansaram. Não cansaram. Muitos elogios aqui. Tem gente pedindo pra... E quem está dizendo que foi a melhor live que viu é porque não viu as outras lives do Murilo ou as que estão por vir, porque ele conduz de uma maneira maravilhosa. Essa é a diferença. Obrigado. Me fala uma coisa. Quando isso tudo passar, porque vai passar, minha gente, uma hora vai, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando a vida voltar para os eixos? Murilo, eu acho que é abraçar pessoas, né? Abraçar. Eu estou sentindo muito falta de abraço, de ir para o bar e abraçar meus amigos, de ir para a casa dos meus pais, abraçar a família, abraçar o sobrinho, abraçar todo mundo. Eu acho que faz falta ir para a rua, faz falta aquela cervejinha com todo mundo, mas eu acho que abraçar, estar perto de todo mundo, isso são 2 meses sem já, talvez um pouco mais de 2 meses. Então, quando passar, vocês que são meus amigos e que estão assistindo, me aguardem. Eu vou virar a Felícia do desenho e vou abraçar muito todo mundo. Tá certo, querido. Ó, beijo para você. Obrigadão. Valeu. Muito adorei obrigado. o papo. Obrigado você pela oportunidade de falar um pouquinho mais de mim e de quem ficou aí até agora. Muito obrigado. E a gente se vê fazendo vídeos por aí. E botando para... Fala só do seu canal, é youtube.com/Rafa Prado. Rafa Prado com PH. Rafa Prado. Tudo junto. É isso, gente. Sigam o Rafa, me sigam aqui no Twitter, se inscrevam no canal. E amanhã tem mais Chega Junto Live aqui para vocês. Beijo. Tchau, Valeu, tchau. Murilo. Obrigadão. Obrigado, pessoal.